Muito bem, uma das coisas que fala nesse texto, e é o que eu quero meditar com vocês, é que aqueles que servem deuses tornam-se semelhantes àqueles que o fazem. Tornam-se semelhantes a esses deuses. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem mãos, mas não podem trabalhar, não apalpam. Tem pés, tem pernas, mas não andam. E de fato a pessoa vai se tornando assim. E eu queria então meditar um pouquinho sobre esses exemplos que tem na Bíblia de pessoas que agiram dessa forma, de como elas foram se aproximando das trevas e elas foram caminhando no caminho das trevas e o coração endureceu e elas foram se tornando semelhantes às trevas. E aqueles que entregaram o coração a Jesus e andaram na luz, e como elas se tornaram a luz também. O texto que o Marcelo estava lendo fala sobre isso, de uma transformação que Deus faz no nosso coração. Essa é a questão da palavra de Deus, e é a questão mais importante, porque Deus, Ele quer o nosso coração. Ele não quer apenas a nossa mente, as nossas ações. Ele quer o nosso coração. Ele diz assim: filho meu, dá-me o teu coração, e aí os teus olhos vão se agradar dos meus caminhos, os teus pensamentos, a tua fala vai ser também minha, porque o teu coração pertence a mim. E ali, naquele texto que foi lido, fala sobre essa mudança de coração. Era um coração de pedra e agora é um coração de carne. Então, eu lembro quando estava lá no seminário em Recife, eu ia para o interior de Pernambuco fazer um trabalho com cidades bem pobrezinhas que tinha lá, com gente muito pobre, crianças muito pobres. Eu lembro assim de um homem que ele tinha um espírito de adivinhação. E quando nós estávamos orando, manifestou esse espírito, esse demônio. E ele rolava pelo chão, e ele tinha muita coceira no corpo. Enquanto ele rolava pelo chão, ele também coçava o corpo todo, e era uma sarna terrível. E a gente percebeu que ele queria ficar livre daquela sarna, mas que ele também queria continuar com as adivinhações, porque as adivinhações davam uma ideia de poder, de controle sobre as pessoas, e ter admiração das pessoas quando ele adivinhava. Mas aí que está, a pessoa, quando ela está buscando esses espíritos, eles têm vantagens, eles trazem vantagens para a pessoa, mas também trazem suas desvantagens, e a pessoa vai se tornando semelhante àquele espírito que ele serve, que ele busca, que ele no final está adorando, né? Jesus, ele fala sobre isso, ele fala a respeito da pessoa ter que escolher entre Deus e as riquezas. E ele diz assim: você não tem como servir a Deus e ao mesmo tempo servir às riquezas. Se você agrada a Deus, você vai desagradar as riquezas. E quando ele fala das riquezas, ele fala do Deus da riqueza, Mamon. E quando a pessoa se agrada e agrada esse Deus Mamon, ele acaba desagradando a Deus. Então a pessoa tem que fazer uma escolha. Daniel, lembra que nós falamos sobre Daniel? Ele repreendeu Belsassar, que era filho dele, Nabucodonosor. Esse Belsassar, ele tinha visto toda a obra de conversão na vida do seu pai, mas ele mesmo não se converteu. Ele presenciou a conversão, ele presenciou como o coração de Nabucodonosor se ensoberbeceu depois de conhecer o Deus de Daniel.
porque Deus lhes comendo coisas que os jumentos comem, pastando e ficando no sereno. Mas ele se arrependeu, Deus o tirou dali e colocou de volta como o grande imperador da Babilônia. E Belsassar presenciou tudo isso e não fez uma aliança com Deus. E ele serviu ou conheceu a Deus somente aqui, e nunca aqui no coração. E aí, no dia que Deus estava para julgá-lo, Deus, usou Daniel para repreender Belsassar. E Daniel disse para ele: você está servindo a outros deuses, e você está usando os utensílios da casa de Deus para as tuas orgias. Hoje Deus vai te ferir. Então, a pessoa precisa fazer uma escolha. E Belsassar, ele tinha a escolha de servir o Deus que era o Deus da vida dele, que é dono da vida dele, que podia destinar a sua vida para o céu ou para o inferno. E ele preferiu as alegrias daqui, as mentiras do inferno daqui, os prazeres daqui. E isso lhe fez muito mal. É exatamente isso também que Jesus estava falando sobre servir a dois senhores. Porque não é só mamon que a pessoa está servindo, porque ela pode servir ao dinheiro pensando no sucesso que vai ter, nas alegrias, na felicidade que o dinheiro pode alcançar, porque com o dinheiro você compra coisas, dá segurança, mas não dá vida eterna, não dá a paz verdadeira, não dá a alegria verdadeira. E tantas outras coisas que a pessoa poderia estar buscando, como prazeres, drogas, excesso de trabalho, diversões, sexo, tanta coisa. A pessoa podia estar buscando felicidade nessas coisas e não vai encontrar, porque a felicidade ela está em Deus, não está nessas coisas. Paulo, ele diz assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, quando a pessoa começa a servir essas coisas, ela acaba colocando o coração nessas coisas, e nessas coisas vai trazer desgraça. E Paulo fala assim: ainda cai em muitas ciladas, porque esse Deus do dinheiro, ele traz ciladas para quem o serve. Então, a palavra de Deus está chamando a nossa atenção para não cairmos nessas ciladas, né? É como se você servisse a mamon e ele fosse mesquinho, você vai ficando muito parecido com ele, muito semelhante a ele. Se aquele espírito é complexado, você vai ficando totalmente complexado. Se aquele espírito é mentiroso, você vai andando naquele caminho das mentiras. Se aquele espírito ele é intriguento e promove fofoca, também a pessoa vai ficando totalmente fofoqueira e apegada a isso. Eu queria assim só falar um pouquinho sobre a busca das pessoas sobre o poder. Ela quer o poder, assim como no caso do dinheiro, ela quer o poder para ter as pessoas como suas admiradoras. Ela gosta dessa admiração, porque isso eleva o seu coração e alimenta o seu ego. Então, uma das pessoas ali do povo de Israel, como Manassés, ele era rei de Israel, ele era rei de Judá. Diz o texto lá em Crônicas que ele sacrificou os seus filhos para ter sucesso, para esse poder. Vocês lembram também a respeito de Herodes? Herodes, nos dias do nascimento de Jesus, ele não queria perder o reinado. E aí os magos tinham dito que nasceu um rei,
E ele ordena que todas as crianças de 2 anos para baixo em Belém teriam que ser mortas, porque ele não queria perder o reino. A história conta que ele matou o seu filho. Por quê? Porque o seu filho poderia reivindicar o reino por ser filho. A pessoa não quer perder o poder. A pessoa não quer perder, ser notada. Ela quer ser vista, ela quer chamar a atenção. E aí causa muito dano. Eu anotei um texto também, lá em 1 Coríntios 10, o verso 19, 20 e 21. Ele fala assim: que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então é muito fácil, porque a gente não enxerga que ali estão os demônios. Mas quando está participando daquela mesa, daquela mesa da fartura do dinheiro ali, está colocado o coração naquele dinheiro, está servindo aqueles demônios. E o que eu queria dizer assim, a pessoa vai cada vez mais ficando parecida com aqueles demônios, e ela vai tendo raciocínios semelhantes a eles, de como eles são. Também outra coisa que eu queria meditar com vocês, além dessa questão do poder, e a pessoa faz tudo para permanecer no poder, a Bíblia diz assim que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Então, no geral, há esse desejo de servir a certas ideias, certos princípios, seja o politicamente correto, tantas coisas que hoje nós estamos rodeados por pensamentos. E se você for realmente um cristão, você tem dificuldade na escola, você tem dificuldade com alguns materiais. Mas o que diz? Na verdade, a ideia assim, Deus tem que ser tirado da escola. Por quê? Porque veio de uma ideia assim que Deus morreu, que a ciência é a resposta para tudo e não precisa mais de Deus. Então tira Deus da escola, acaba tirando Deus da sociedade, e uma sociedade sem Deus, ela está à deriva, ela está complicada, e a partir dali pode vir qualquer coisa extremista e toma a situação. Vem radicais, como eu já estava falando no domingo passado, ou de repente esoterismo. Também tem o texto de Tessalonicenses que diz assim, a respeito de que a pessoa teve a oportunidade e não aproveitou essa oportunidade, e agora Deus manda a operação do erro para que ela dê crédito a esse erro. O próprio Deus permite que venha a operação do erro para a pessoa cair, porque todas as vezes que Deus foi passando, dando oportunidade, ela endureceu o coração. Daí aquela pessoa, assim como um médico que tinha dificuldade de acreditar que Jesus seja Deus, que exista realmente Deus, e que Jesus, como Deus, morreu numa cruz, que coisa mais estranha. Mas depois ele acaba tendo lá na clínica dele um lugar de rituais, um lugar onde invoca espíritos, começa a fazer esoterismo, começa a fazer curas espirituais, e a pessoa acaba acreditando em coisas que a Bíblia e Deus fala que não são da parte dele.
que são espíritos malignos, que são demônios, que está sendo feito esse ritual. Mas por que Deus permitiu isso? Porque Deus passou várias vezes, e Ele ouviu várias vezes, às vezes do pai, às vezes de um amigo. Vocês ouviram o próprio testemunho do Rafael, quantas pessoas passaram na vida dele até que ele começou a ser transformado. Mas Deus vai usando pessoas para trazer o evangelho, e dependendo da pessoa, ela endurece o coração, e ela ouviu os testemunhos, mas ela só sabe aqui e não aqui, e o seu coração continua endurecido, e não há uma transformação completa. Lembra do testemunho do Juliano ontem? Ele estava falando assim, que no início começou a ser muito aqui e não ia para cá, e ele foi afundando cada vez mais, até que ele pôde entregar o coração inteiramente ao Senhor. Mas essa é uma estratégia das trevas, que a mensagem de Deus fique somente aqui. Jesus fala que essa estratégia, ele usa o termo assim: a pessoa entra na igreja, o coração não é ainda de Jesus, Jesus não está no centro da sua vida, não está sentado no trono da sua vida, mas Jesus, ele começou a mudar a vida dessa pessoa, porque ela está na igreja, tem princípios, não minta, não faça isso, faça o certo, e a pessoa vai tendo a sua vida varrida e ornamentada. Jesus fala. Só que ser varrido e ornamentado não é suficiente. Eu preciso recolher aquele que os demônios têm medo, que é Jesus. Porque os demônios não têm medo nem de mim, nem de você. Eles têm medo apenas de Jesus. E uma casa que seria o teu corpo, os demônios não entram só se tiver Jesus realmente. Não adianta você seguir regras, os 10 mandamentos, todos ali você coloca ali na parede, você fica seguindo os 10 mandamentos, a tua casa vai ficar varrida e ornamentada pelos 10 mandamentos. Mas se dentro dessa casa Jesus não está sentado como Senhor, ela fica só varrida e ornamentada. E aí Jesus diz assim, que aquele demônio que saiu quando foi feito essa varredura, ele vai lá para o abismo e traz 7 demônios pior que ele. E o segundo estado fica pior que o primeiro estado. Portanto, a gente precisa prestar atenção se a palavra de Deus está somente aqui ou está aqui. A gente precisa prestar atenção se a minha vida está só varrida e ornamentada. Mas Jesus não está sentado no trono. Então, essa é uma estratégia de engano das trevas. E a última coisa que eu queria meditar com vocês, além dessa questão do mundo, da questão da necessidade de poder, mas também a questão dentro da casa, dentro da igreja, essa questão da casa ficar varrida e ornamentada, é a questão dos filhos de Eli. Eli era um sacerdote, e lá 1 Samuel, lá pelo capítulo 4, fala assim de uma situação bem terrível, que os filhos de Eli eram sacerdotes, e eles tinham como sacerdotes a aceitação das pessoas, a alegria das pessoas em recebê-los, a confiança das pessoas por serem sacerdotes. Mas Deus disse que esses filhos de Eli, porque ele não repreendeu esses filhos, eles se tornaram terríveis. E eles começaram assim a explorar as ofertas do povo de Deus. Eles exploravam as filhas do povo de Israel, porque eles tinham acesso às casas, eles tinham a confiança das pessoas. E Deus
repreendeu a eles e ainda disse assim: eu vou matá-los. E eles iam para uma guerra, e nessa guerra eles tinham certeza que iam ganhar. E eles falaram assim: vamos levar a arca da aliança. Com a arca da aliança de Deus, nós vamos vencer essa guerra. E eles convenceram o exército de Israel a ir com a arca de Deus. É como se dissesse assim: vamos levar a Bíblia, e com a Bíblia Deus vai nos dar a vitória. E eles conseguiram convencer o exército de ir com a arca, e que com a arca eles teriam vitória. Mas eles não tiveram vitória. E diz o texto lá que eles tiveram derrota, e o exército inimigo matou os filhos dele. E ainda levaram a arca da aliança para eles. Veja a desgraça que é você manter a palavra de Deus só aqui e não aqui. E a gente dá um mau testemunho terrível como igreja, porque não vale aqui, tem que estar aqui. Aqui não é suficiente. E lá chama essa atitude de levar a arca, convencer o povo de que vai ter vitória com a arca de Deus, de idolatria. Porque era confiar num objeto. Quando a gente confia no objeto, a Bíblia, põe em cima de um animal para ver se ele fica curado da doença, como se essas páginas tivessem poder de curar. Isso é idolatria, é uma simpatia, é um amuleto. O copo d'água poderoso, o óleo ungido, isso tudo é simpatia, isso tudo é um amuleto, isso tudo é um sincretismo religioso, não é da parte de Deus. Você não tem que acreditar nas páginas aqui, você tem que crer naquele que falou essas páginas, naquilo que ele falou. As palavras de Deus são espírito e são vida. Não é a folha. O que tem espírito e vida é a palavra de Deus. Jesus disse isso: as minhas palavras são espírito e são vida. É a palavra de Jesus que gera vida, a vida de Deus no nosso coração. Tira o coração de pedra e transforma num coração de carne que ouve, que é sensível, que gosta dos caminhos de Deus. Então a gente tem dentro da própria igreja aquilo que Jesus falou sobre a apostasia. Dentro da própria igreja, a pessoa está dentro da igreja, mas ela não tem um novo nascimento. Ela permanece com o coração de pedra dentro da igreja. E a marca dos últimos tempos aqui é que a igreja, de uma forma geral, no mundo inteiro, vai ser assim. Vai ter só o coração de pedra, não vai ter o coração de carne. Não vai ser uma igreja que nasceu de novo. Pode ser até uma igreja cheia de gente, mas que está indo atrás de misticismos, está confiando na riqueza, vai para a igreja para ficar rico, mas não para ficar cheio de Jesus, não para que Jesus esteja sentado no trono da sua vida. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, não só no domingo, mas na segunda, na terça, no trabalho, em casa, com a esposa, com os filhos, em tudo que faz. Jesus está no centro da sua vida, e Ele sentou no trono da sua vida, Ele manda na sua vida. Claro, você pode pecar, mas você vai se arrepender, porque Jesus vai te levar ao arrependimento. Mas Jesus diz assim: eu dou a paz para você que o mundo não dá, que a droga não dá, que a cerveja não dá. Eu te dou uma felicidade que o dinheiro não te dá, que mamão não te dá, porque é a felicidade eterna, é do Deus eterno. Ela é melhor.
Ela supera tudo. Você pode não ter nada, morar numa casa simplesinha, ter uma bicicleta, mas você pode ser feliz, porque você tem aquele que é o dono da felicidade dentro de você. Essa é a diferença. Lembra assim que quando Estevão ele deu o testemunho dele, quando estava sendo julgado e condenado, eles o condenaram ao apedrejamento. E enquanto eles estavam apedrejando Estevão, um discípulo de Jesus, ele diz assim: Pai, não conte esse pecado, perdoa, não imputes esse pecado, perdoa eles que estão jogando essa pedra em mim. E eles mataram. Mas as últimas palavras de Estevão foi essa. Elas são as mesmas palavras de Jesus na cruz. Jesus na cruz disse assim: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Quer dizer, quando nós servimos a Jesus, nós ficamos parecidos com Jesus. Mas não porque você tem que ficar parecido, é porque Ele mora dentro de você. Esse princípio de adorar a Jesus é o mesmo. Você se torna semelhante a Ele. Isso é bom. Lembra que eu contei uma vez a história de Corre? Corre era uma holandesa, e a família toda resolveu fazer um lugar para esconder os judeus que estavam sendo levados nos campos de concentração. E houve denúncia, e toda a família da Corre foi levada nos campos de concentração. Mas os judeus que estavam escondidos, nenhum foi, mas a família foi. Corre perdeu a irmã, perdeu o pai, perdeu a família, mas ela sobreviveu ao campo de concentração. Depois, o que eles fizeram? Ela e mais alguns amigos e irmãos de fé compraram aquele lugar que ela foi presa, e lá eles fizeram um lugar de recuperação, um lugar de restauração, de pessoas cheias de culpa, pessoas que fizeram muitos males, pessoas que sofreram. Eles fizeram como se fosse um lugar de recuperação. E veio para ela o soldado alemão que tinha torturado ela, e queria saber se ela era capaz de perdoá-lo. Veja, isso vem da parte de Deus. A pessoa poder perdoar, a pessoa ficar livre da mágoa, ficar livre da dor, ficar livre do ressentimento, porque isso veio de Jesus. Jesus fez isso lá na cruz, e Jesus faz isso com você. Quanto mais você se aproxima de Jesus, mais parecido com Ele você fica. Ele coloca as características dele em você. Você vai agindo como Ele age, você vai pensando como Ele pensa, porque é Ele vivendo dentro de você. Esse é o Evangelho. O Evangelho não é um monte de leis para você seguir. O Evangelho é Jesus morar dentro de você, é você ser amigo dEle, ter um relacionamento diário com Ele, de manhã, de tarde, de noite, todo dia, até a tua morte. Esse é o Evangelho. É isso que Jesus está chamando. Então você precisa, nós precisamos, eu preciso sempre saber disso. Quem é que eu sirvo? Quem eu adoro? Quem mais eu ocupo o meu pensamento? Quem eu mais gasto tempo? Pelo menos tempo com qualidade, porque Jesus, ele disse: você pode até trabalhar 6 dias, mas eu quero um para mim. E ainda esses 6 dias você me serve. Mas é 6 por 1. Quer dizer que ele não é tão radical assim, ele deixou você trabalhar. Mas é que às vezes a pessoa acha que não é suficiente. Ela precisa mais, ela tem que trabalhar de noite, ela tem que trabalhar de madrugada, e daí Deus diz assim: inútil. Vos será levantar de madrugada, repousar tarde. Porque isso não vai trazer felicidade para você. Não vai. Aos seus amados,
Ele os dá enquanto dormem. Então, ó, Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Nós precisamos que Deus seja o nosso amparo e o nosso escudo, porque se Ele for o teu escudo, quando vier as investidas das trevas, os dardos inflamados, as mentiras das trevas não te atingirão. E Ele vai te manter intacto, porque Ele é assim, é característica dEle assim. Muito bem, vamos orar? O Daniel Júnior faz essa oração? Pai, te agradecemos porque nós podemos ouvir a palavra que alimenta a nossa alma, Deus. Muitas vezes nós, distantes do Senhor, nós pensamos na Tua palavra, meditamos, ó Pai, e mesmo assim não é suficiente para nós. Ó Deus, que o Senhor vem estar restaurando o nosso coração, ó Deus, mostrando para nós os nossos erros, ó Deus, que nós temos cometido, ó Pai. Leva, Deus, o nosso coração a ser semelhante ao de Jesus, ó Pai. Sabemos as nossas falhas, ó Deus, mas que o Senhor esteja completando, ó Pai, cada vez mais o Espírito do Senhor nas nossas vidas, ó Deus. Ó Pai, te peço assim, por toda a igreja, ó Pai, que essa palavra esteja entrando nos nossos corações, ó Deus, e que nós venhamos estar meditando durante a semana, ó Pai. Ó Deus, sabemos que muitas vezes o inimigo não quer deixar, ó Deus, não quer deixar na nossa cabeça, ó Pai, mas que o Senhor esteja cada vez mais nos dando um coração semelhante ao Teu. Amém. Ó Pai, eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Deus abençoe a cada um.